Bom dia, gente. Eu sou a Ayala e eu faço parte do grupo 2, assim como o Jada, Márcio e o Henrique. E a gente vai apresentar sobre a avaliação de ensaios não destrutivos aplicados ao concreto armado, que foi a dissertação de mestrado do Davi Henrique Ramos, da USP. E nessa dissertação foram avaliados 4 estudos de caso, onde foram aplicados diversos métodos de ensaio não destrutivo que têm como objetivo avaliar a aplicabilidade e precisão dos resultados apresentados por esses métodos na avaliação das estruturas de concreto. Antes de falar do primeiro estudo de caso, eu vou explicar um pouco do conceito de GPR ou georradar, que são a mesma coisa. A técnica de georradar, é fundamentada na propagação de sinais eletromagnéticos, e até meados da década de 70, as aplicações do GPR eram basicamente para determinar e mapear as espessuras e fissuras de geleiras. Mas com o passar do tempo e o avanço tecnológico, essa técnica se tornou uma das mais eficazes para as investigações rasas de solos, como também aplicações em diversas áreas como pavimentos rodoviários e de aeroportos, arqueologia, hidrogeologia, exploração mineral, entre outras coisas. Os sistemas GPR típicos operam na faixa de frequência de 10 a 5.000 MHz, e as antenas que são utilizadas para emitir e detectar sinais devem ter dimensões compatíveis com os comprimentos de ondas dos sinais que definem o tamanho do instrumento GPR. Aqui tem a equação que é utilizada para calcular a velocidade da propagação de onda eletromagnética de um bloco de concreto. E aqui é basicamente o sistema de um aparelho GPR. O sistema GPR. Ele é basicamente composto por uma unidade de controle e um conjunto de antenas transmissora e receptora e uma unidade de armazenamento de dados, que no caso é o computador. Na unidade de controle, o sinal é amplificado e posteriormente armazenado em unidade de processamento. E o processamento basicamente envolve etapas de edição dos dados, processamento de sinal e apresentação da imagem processada. É válido ressaltar uma característica importante desse processo. Quando a antena atravessa um objeto em ângulo reto, a imagem resultante se assemelha a uma hipérbole. E isso ocorre porque a radiação do feixe de antena tem formato de um cone. Dessa forma, o equipamento pode fazer verificações não somente quando o objeto está em posição perpendicular ao alvo, mas também em outras posições. Agora, falando propriamente do estudo de caso, que foi realizado no Laboratório de Investigações Não Destrutivas da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. O ensaio não destrutivo foi aplicado utilizando equipamento GPR em uma viga de concreto, que apresenta em seu interior barras de ferro, tubos de PVC e uma esfera de plástico vazia, que é a bola de tênis. E foi essa viga aqui. Para obter os dados, foi utilizado o equipamento comercial de GPR, que é composto pela antena que fica acoplada a um carrinho para facilitar o ensaio, uma unidade de controle, bateria e cabo de ligação. A antena fica conectada à unidade de controle. Então, o ensaio consiste em percorrer a viga com a antena que fica acoplada ao carrinho e registrar os dados obtidos. Em seguida, os dados são enviados para a unidade de controle, onde o sinal é armazenado e amplificado. Depois de realizar o ensaio, os dados obtidos eles ficam armazenados na unidade de controle e depois são transferidos para um computador para serem processados. Depois de algumas operações feitas, como pode ser visto nesses radagramas aqui, o processamento dos resultados obtidos do ensaio permitiu observar as posições dos elementos que estão inseridos na viga e no fundo da mesma. É possível observar que as barras de ferro refletem um pulso com maior intensidade, se comparado aos tubos de PVC e à esfera de plástico. E isso acontece pelo fato de os materiais terem propriedades elétricas distintas, refletindo o pulso de maneira diferente. Meu nome é Henrique Maltês e eu vou apresentar um pouco do estudo de caso 2 aqui. Então, o ensaio de caso 2 são os ensaios de ultrassom, opacometria, esclerometria em uma parede de concreto armado. E esses ensaios foram feitos lá no laboratório da Escola Politécnica da USP. Esses foram os 3 ensaios não destrutivos que foram feitos na parede de concreto armado: o ultrassom, a opacometria e a esclerometria, como eu falei antes.
E a parede em si ela tem essas dimensões, né? 150 centímetros de altura, 50 de largura e 200 de comprimento. Além disso, ela tem um furo longitudinal de 9 centímetros de diâmetro que atravessa ela. O primeiro ensaio é o ensaio de ultrassom, eu passei 2 vezes aqui, com o tomógrafo mira. Então, esse é o equipamento que foi utilizado. E a metodologia de ensaio, que foi a primeira coisa que, no caso, a primeira coisa que é feita antes do ensaio, é deixar todo, enfim, conectar todo o equipamento com as devidas configurações. E essas foram as configurações, vocês podem ver lá no ensaio original. E aí o início do teste para obter essas duas imagens é colocar o equipamento em diversos pontos ensaiados e espaçados 25 centímetros cada um deles. O resultado é que observou-se que todos os pontos ensaiados ocorrem uma reflexão no fundo da parede de aproximadamente na cota de 50 de 500 milímetros, né? Não foi possível observar a reflexão das armaduras próximas ao fundo da parede. E aí eles colocam esse resultado dentro de algumas imagens que está lá no documento original. O segundo ensaio que foi de pacometria, esse foi o equipamento utilizado e ele vai sendo colocado na mesma parede de concreto e o que observou foi uma variação do cobrimento que foi especificado no projeto, né? Então no projeto foi especificado um cobrimento de 4,5 centímetros, mas eles conseguiram achar valores como 4,1 que foi o menor e 4,7 que foi o maior, e com isso deu uma variação máxima de 8,9%. O segundo ensaio, o terceiro e último ensaio foi o ensaio de esclerometria, que foi com esse equipamento. E aí a metodologia de ensaio, né, como é que eles fizeram? Eles colocaram diversos pontos dentro de uma folha de papel, e aí dá esses 16 pontos, e aí foi ensaiado dessa forma em 4 regiões da parede, e cada ponto desse tem um espaçamento de 3 centímetros cada um. O resultado, ele, na verdade, foi bem complexo, esse eu não sei nem explicar direito, mas teve uma variação média também de 8,9% em relação à medida de resistência obtida no ensaio de compressão axial, ou seja, do ensaio inicial, que foi o que tem lá no projeto, deu um valor, e quando eles fizeram esse teste de novo, deu um valor diferente. Então, ele teve uma variância bem maior, e foi isso que eles encontraram com esse ensaio. Então, é isso, essa parte daqui. Bom dia, sou Vicente Márcia e eu vou falar sobre o estudo de caso 3, que fala sobre o ensaio de ultrassom aplicado na ligação das mãos francesas e das aduelas da ponte sobre o rio Guaíba. O ensaio por ultrassom constitui uma ferramenta indispensável na garantia da qualidade de peças e de grandes espessuras, com geometria complexa de juntas soldadas e chapas. É aplicado na indústria moderna, principalmente nas áreas de caldeiraria e estruturas marítimas, como é o caso. Como tudo na vida, o ensaio por ultrassom também possui vantagens e desvantagens. Como vantagem, este método, né, de ensaio possui alta sensibilidade na detectação de pequenas descontinuidades internas, como trincas, por exemplo. É uma expressão ágil, pois dispensa processos intermediários. Porém, como desvantagens, exige grande conhecimento teórico e experiência por parte do inspetor, o ensaio, né? O registro permanente do teste não é facilmente obtido e faixas de espessuras finas apresentam dificuldade para a aplicação do método. Os princípios do ensaio são a dispersão, a absorção, a atenuação sônica e a divergência do feixe sônico. A dispersão do feixe sônico deve-se ao fato de a matéria não ser totalmente homogênea e conter interfaces naturais de sua própria estrutura ou que são provocadas pelo seu processo de fabricação. Sobre a absorção, é a energia cedida pela onda para que cada partícula do meio execute o movimento de oscilação,
transmitindo vibrações a outras partículas do próprio meio. Já a atenuação sônica a onda sônica, ao percorrer um material qualquer, sofre em sua trajetória efeitos de dispersão e absorção que resultam na redução de sua energia. No caso da atenuação sônica, ela seria o resultado da soma da dispersão e da absorção. Essa atenuação é importante quando se inspecionam peças em que este fator pode inviabilizar o ensaio. Já a divergência do feixe sônico é um fenômeno físico responsável pela perda de parte da intensidade ou energia da onda sônica. Essa divergência se pronuncia à medida de que a fonte emissora é afastada das vibrações acústicas. Sobre a ponte do Guaíba, é uma ponte que está sobre o rio Guaíba, na BR-116, no Rio Grande do Sul. Sobre o método de construção da ponte, foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa corresponde à execução dos blocos de fundação, pilares e da estrutura da ponte em um caixão celular através de balanços sucessivos. A segunda etapa corresponde à montagem de mãos francesas pré-moldadas após a execução das aduelas de concreto da superestrutura. A terceira etapa é executada após a montagem das mãos francesas e corresponde à concretagem das lajes. Já a quarta e última etapa corresponde a uma concretagem complementar. O objeto de ensaio, que é a ligação entre a mão francesa e a duelas, como pode ser visto na imagem, foi realizado, esse ensaio, né, de ultrassom, ele foi realizado para a avaliação da integridade da ligação entre o bando inferior das mãos francesas e as aduelas de concreto. E sobre a metodologia, os transdutores foram colocados em diversos pontos da região de interesse. No caso, novamente, a ligação entre a mão francesa e a duela, sempre colocando um transdutor na mão francesa e outro na alma da duela. Para realizar esses ensaios, primeiramente foi definida a velocidade de propagação do pulso para uma superfície de cada mão francesa, posicionando os transdutores em faces opostas das mãos francesas. Mediu-se também, né, o tempo de percurso e a distância entre os transdutores e determinou-se a velocidade de propagação. Esses valores de velocidade foram obtidos e inseridos como referência nas leituras de cada região estudada. Depois que definiu a velocidade de referência das leituras, foram definidos os pontos a serem ensaiados, utilizando uma régua e um giz para ir anotando as distâncias. Após definir os pontos, aplicou-se o gel acoplante para homogeneizar a superfície e realizou-se o ensaio. Foram aplicadas diversas combinações, sempre com um transdutor na mão francesa e o outro na alma da aduela. Os resultados. A partir das diversas combinações feitas nos ensaios, foram medidas as distâncias e o tempo de percurso entre a emissão de um pulso por um transdutor e a recepção pelo outro transdutor. De posse desses dados, para as diversas combinações, foram elaborados os gráficos. Foram diversos gráficos, mas eu só coloquei como exemplo aqui 2. E no caso do primeiro, que é a ligação entre a duela 2 e a mão francesa 224, observa-se que o coeficiente de correlação de Pearson é 1, indicando grande correlação entre os resultados obtidos no ensaio. A velocidade média de propagação do pulso entre a mão francesa 224 e a duela 2 é de 4.830
4,5 metros por segundo, e a velocidade obtida para a calibração do equipamento, medida entre uma face da mão francesa e uma face oposta, foi de 4.770 metros por segundo. No caso do segundo gráfico, observa-se que, novamente, o coeficiente de correlação é 1, indicando grande correlação entre os resultados obtidos no ensaio. A velocidade média de propagação do pulso entre a mão francesa 231 e a do ELA2 é de 4.804,5 metros por segundo. E a velocidade obtida para a calibração do equipamento, medida entre uma face da mão francesa e uma face oposta, foi de 4.816 metros por segundo. Bom dia, gente. Meu nome é Jader Rios. E agora eu vou explicar para vocês o quarto e último estudo de caso da dissertação escolhida. O estudo foi realizado na ponte Eusébio Matoso, localizada na cidade de São Paulo. Então foi feito um mapeamento da ponte com laser scanner, que é um equipamento capaz de realizar um levantamento topográfico, ou seja, tem como resultado uma nuvem de pontos com coordenadas tridimensionais. Então a gente vai ter uma imagem 3D da área mapeada. Além disso, foi realizado também um ensaio para verificação do nível de carbonatação da estrutura da ponte. Então aqui é uma imagem lateral da ponte, você vê que tem uma rodovia aqui, aqui também vai ter um rio, que está aqui nessa outra imagem lateral. Então, qual foi o equipamento utilizado? Foi um Laser Focus 3D X330, que foi utilizado para fazer esse mapeamento da ponte em questão. Então, qual foi a metodologia utilizada, né? Primeiro foram escolhidos locais onde o laser seria instalado para coletar os dados, pois, devido ao tráfego local e às restrições geométricas, que no caso é o rio, instalou-se o equipamento em pontos que não causassem interferência. No total foram 12 posições escolhidas e foram gerados mais de 200 mil pontos. Os dados coletados eles serão processados pelo AutoCAD Recap, onde os pontos serão unidos, formando linhas que descrevem o esboço da estrutura da ponte. Então, assim, após o levantamento em campo, foram gerados 12 nuvens de pontos, uma nuvem para cada posição escolhida dentro do levantamento, e no programa essas nuvens são unidas, formando assim o esboço da estrutura. Então aqui está o esboço da estrutura. Você vê que a imagem não é muito nítida, mas a partir daqui é possível fazer uma renderização e criar um modelo tridimensional que contempla todas as medidas levantadas em campo. Então quais foram os resultados a partir disso? A partir dessa renderização nós temos essa imagem muito mais nítida da estrutura da ponte. E assim, dentro do programa do AutoCAD Recap, você pode fazer cortes, como é o caso dessa imagem aqui, fiz o corte, e dessa daqui, que é a imagem lateral. Só que percebam que dentro dessa imagem lateral não tem como distinguir quais são os elementos daqui. Você não sabe distinguir o que é pavimento aqui e o que é concreto. Então, a partir disso, você tem que fazer uma análise do corpo de prova. Você pega o corpo de prova daqui e você vai definir o que é pavimento e o que é concreto. Pronto. Aí, a partir daí, você tem alguns pontos com mais concreto, com mais pavimento, desculpa, do que outros. Então, é interessante você se atentar a essa parte aqui da ponte, porque a parte está recebendo maior quantidade de pavimento. Então, é aí que entra a avaliação da carbonatação, que é uma patologia desencadeada a partir de um composto químico comum nas grandes cidades, que é o CO2, o gás carbônico. Então, a carbonatação do concreto pode ser definida como um processo físico-químico entre o gás carbônico presente na atmosfera e os compostos da pasta do cimento. Então, aqui você tem uma imagem do pilar da ponte, ele foi furado aqui, foi quebrado com picareta, e aí foi utilizada uma solução de fenolftaleína para saber o pH dessa região. Então, você tem aqui a partezinha mais clara, porque está um pouco ácido aqui, e aqui dentro está alcalino. Então está tudo ok, porque a armadura da estrutura da ponte ela vai continuar resistente. Aqui é a imagem de uma viga, que também se utiliza em viga, foi utilizada a mesma solução para saber o pH dessa região. Então, assim, essas foram as técnicas utilizadas para analisar a estrutura da ponte. Se utilizou o laser scan e depois a
a avaliação da carbonatação da estrutura. Bem, essa foi nossa apresentação, na qual mostramos a utilização de ensaios não destrutivos aplicados na análise de estruturas de concreto, que tem como principal objetivo, principal vantagem, o fato de ocasionarem pouco ou nenhum dano às estruturas ensaiadas. Assim, apresentamos suas aplicações, metodologias e particularidades através da demonstração dos estudos de casos. Então é isso, galera. Um grande abraço.